Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais uma disciplina. Desta vez falaremos de fisioterapia em neonatologia e pediatria. E a nossa primeira aula vai ser exatamente a avaliação fisioterapêutica em neonatologia e pediatria. Pois bem, para começarmos, vou deixar essa questão aí, onde vocês vão pensar um pouco sobre as temáticas que nós discutiremos. Considerando as diferenças anatomofuncionais do recém-nascido, nós teremos, consequentemente, variáveis diferentes em relação também ao paciente adulto. Então, no caso do bebê, a laringe é de pequeno diâmetro e é elevada. Basicamente, o recém-nascido respira pelo nariz, a respiração é nasal até o 4º mês de vida, esse bebê vai respirar pelo nariz e isso tem uma correlação direta com a posição da laringe, que é mais elevada. A faringe também é mais maleável e os arcos costais são excessivamente cartilaginosos. A musculatura intercostal apresenta um tônus mais reduzido e o diafragma tem um maior número de fibras menor número de fibras tônicas e maior número de fibras fásicas, ou seja, o diafragma ele é altamente vulnerável. Tá? Vocês podem observar nessa imagem aqui que nós temos uma zona de aposição diferente, a gente tem um diafragma mais retificado, o que diminui a sua vantagem mecânica para um arcabouço torácico que é extremamente maleável, um tórax altamente complacente e isso torna o bebê recém-nascido mais vulnerável à fadiga e à insuficiência respiratória. Considerando a avaliação cardiorrespiratória, nós avaliaremos os sinais de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e a saturação percutânea de oxigênio. Inspeção visual do tórax, estática, onde avaliaremos a conformação desse tórax, examinando as estruturas que o compõem, externo, costelas. Avaliaremos também dinamicamente, considerando o padrão respiratório, que nós sabemos que é diferente. O bebê recém-nascido, o bebê prematuro tem um padrão basicamente costal, né? E mais adiante esse padrão vai se tornando abdominal, então a gente tem um padrão respiratório costo-abdominal, em função exatamente das questões que nós abordamos anteriormente. Um tórax instável, a criança ela não tem nesse momento, nessa fase, o RN, lembrando que RN é até 28 dias de vida, eles não têm o mecanismo de alça de balde perfeito, né, e de cabo de bomba. E isso vai mudar bastante a dinâmica da respiração. O ritmo respiratório também a gente vai avaliar, considerando a frequência respiratória que vai variar em função da faixa etária do bebê e da criança e os sinais de desconforto respiratório. Avaliaremos a expansibilidade torácica, se é simétrica, se é assimétrica, e a ausculta pulmonar, detectando possíveis ruídos adventícios. Em relação aos sinais de desconforto, comumente nós vamos avaliar a presença de tiragens intercostais, tiragens subcostais, e vamos avaliar se essa criança tem alteração na dinâmica nasal, aleteio nasal, um afundamento de fúrcula external. Bom, além desses parâmetros, nós também temos instrumentos para avaliar a função respiratória, ou seja, nós detectamos alterações de volume corrente, de pico de fluxo com determinados equipamentos específicos, que seriam o ventilômetro, o manovacômetro, que avalia a força muscular inspiratória e expiratória, e o pick and flow, que avalia picos de fluxo. Como eu falei há pouco, os parâmetros fisiológicos variam em função da faixa etária, então um bebê bem pequeno, um bebê com menos de 1,5 kg tem uma frequência cardíaca mais elevada. Um bebê termo já tem uma frequência mais reduzida, mas ainda alta. Considerando uma criança de 10 anos até a sua idade adulta, ela já cai bastante essa frequência cardíaca. E a mesma questão em relação à frequência respiratória. Os bebês têm uma frequência cardíaca em 35 e 50, que vão à tendência do seu desenvolvimento reduzindo, vai haver uma redução dessa frequência cardíaca. Então, numa fase intermediária, eu tenho uma criança de 2 a 8 anos com a frequência entre 20 e 25, chegando na fase de 2 anos, isso aí já vai mais adiante com a frequência de 12 a 18 se confrontando, se confirmando com uma frequência de um paciente adulto. Bom, em relação à avaliação neurológica e musculoesquelética, fundamental a gente observar o nível de consciência e o estado comportamental quando eu estou tratando de bebês prematuros, de recém-nascidos. Se esse bebê está alerta, se está ativo, se está sonolento, se esse bebê está
lúcido, se for uma criança maior, se ele está interagindo com o meio, é importante relatar o nível de consciência. Movimentação voluntária dos 4 membros, é importante que vocês observem. Presença do tônus flexor fisiológico, quando a gente tem um bebê recém-nascido, termo, esse tônus vai variar em relação também à faixa etária de prematuridade, que eu vou falar mais adiante. Amplitude de movimento, reflexos e reações e as habilidades apropriadas para cada trimestre, que são os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Considerando o tônus postural, nós percebemos que é uma evolução. O tônus extensor é predominante na criança de 28 semanas, ela não tem flexão fisiológica, e à medida que esse bebê, ele vai evoluindo, esse tônus, ele vai ascendendo, o tônus flexor, e nós já podemos observar que numa criança de 40 semanas, a hipertonia flexora fisiológica está completamente presente. Na faixa intermediária, nós temos apenas, por exemplo, com 34 semanas, um bebê com tônus flexor fisiológico nos membros inferiores. Bom, em relação aos reflexos e reações, sempre vocês vão observar que em provas de concurso caem sobre esses reflexos. Nós temos que ter uma ideia por trimestre quais são os principais. Eu gostaria de chamar a atenção no primeiro trimestre do RTCA e do RTCS, reflexo tônico cervical assimétrico e o simétrico, o reflexo de Moro, que só vai desaparecer lá pelo 6º mês de vida, a presença da marcha automática, que desapareceu no 2º mês, e o Gallant também, tá certo? No segundo trimestre, eu gostaria de chamar a atenção para o início aqui da reação de Landau, a redução da apreensão palmar, esse reflexo vai ser integrado para que a criança possa fazer o alcance e a apreensão. E a redução também do reflexo de positivo e suporte que já existia lá no primeiro trimestre. Passando adiante, nós temos que no 3º trimestre, ou seja, de 6 a 9 meses, há uma redução da apreensão plantar, preparando esse indivíduo para a aquisição da marcha. E nós temos também as reações de equilíbrio presentes. Adiante, no 4º trimestre, Landau completo, prova de concurso, e as reações de equilíbrio já bem estabelecidas e a reação corporal agindo sobre o corpo, onde esse bebê já tem completo domínio do seu corpo, do seu movimento. Aqui para visualizar e fixar é o reflexo tônico cervical assimétrico, ou de esgrimista, o reflexo palmar, o reflexo do Moro, que é o do susto, o reflexo do Gallant e o marcha automática. Bom, em relação aos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, nós temos aqui, primeiro trimestre, plano sagital, flexão, extensão, aquisição do controle cervical e o início da linha média. Partindo para o segundo trimestre, reduz o tônus flexor, maior contração abdominal e esse neném vai rolar em bloco inicialmente, depois ele vai adquirindo uma certa dissociação, iniciando aí o plano frontal, partindo já no final para o rastejar. Terceiro trimestre, marco importante, postura sentada já firme, esse bebê já tem retificação de tronco, inicia o plano transverso e vai ao final desse período engatear. E por fim, no 4º trimestre, não tem mais o padrão flexor. Adquire a postura de urso, o fortalecimento da musculatura extensora paravertebral, retificação total de tronco, por isso que o Landau é completo, e o marco fundamental, que é a aquisição da marcha. Então, não pode esquecer, e para fixar essas informações, eu trago essas imagens aqui. Um bebê de 3 meses, já com controle cervical, já anteriorizando os membros superiores, de 6 para 7 meses. É um bebê que já tem um controle razoável do tônus, na postura sentada, o controle postural. Claro que essa evolução vai ser gradativa. No 6º mês de vida, essa criança ainda não tem controle total, ela vai adquiri-lo em torno de 8 a 9 meses. Mais adiante, ela já vai adquirindo o engatear até transferir-se para a posição de pé. E entre 12 e 14 meses, a criança vai adquirir totalmente a marcha independente, partindo adiante para as habilidades mais elevadas, de correr, saltar, enfim. Para avaliar, mensurar a nossa função motora, temos escalas padronizadas e validadas. Quais são essas escalas que são mais citadas em concursos e na prática mesmo clínica? A Alberta, que é uma escala que avalia do nascimento até 18 meses, AIMS, Alberta Infant Motor Scale, Bailey, que avalia do 1º até o 42º mês de vida, Denver, que é uma escala que avalia da primeira semana de vida até 6 meses e meio, e a GM-FIM, uma escala muito citada, que avalia de 5 meses até 16 anos. E também temos a PED, que é o inventário
que vai avaliar a desabilidade pediátrica, que avalia de 6 meses até o 7º ano de vida. Agora ficou fácil nós discutirmos, né? Voltando aí às questões respiratórias, vamos ver. RN do 2º dia de vida, com 30 semanas, que foi admitido na UTI neonatal, vindo da emergência. Esse bebê tem relatos de sofrimento ao nascer, genitora com história de doença hipertensiva específica da gestação, DEG, e o RN tem importante desconforto respiratório. Foi instalado CPAP nasal pela equipe imediatamente à admissão, só que devido à falha de resposta funcional, ele necessitou de intubação traqueal. Após 1 hora, e quais foram os sinais indicativos para esta tomada de decisão? Vamos ver. Piora do estado comportamental? Não. Esse não é um marcador para nós indicarmos intubação traqueal. Necessidade de administração de surfactante exógeno? Também não é. Eu posso intubar, avaliar se há ou não necessidade, mas eu não vou necessariamente intubar para colocar o surfactante. Esse não vai ser um indicativo para um paciente frente a um pior desconforto respiratório. Prevenção de fadiga não é a nossa base. Esse não é o nosso trabalho inicial. Vou prevenir fadiga, intubar para prevenir. Não, eu posso secundariamente evitar que esse paciente vá à fadiga. Mas o que vai mais determinar a minha tomada de decisão, sem dúvida, é o quadro respiratório funcional, a piora desse desconforto, que é o aumento do gemido, que eu já falei anteriormente, que o paciente faz isso para aumentar a sua capacidade residual funcional, que são os gluídos, retração external importante, denotando já que a musculatura está fadigada, já em desconforto, e utilização de musculatura acessória. Vejam que há várias opções alternativas que criam uma certa confusão, mas a resposta que mais se adequa à sua realidade, à condição de tomada de decisão, é essa questão alternativa D, ok? Agora nós iremos fazer mais 2 questões de concurso. Então, a Prefeitura de Maceió trouxe aqui pra gente. São testes funcionais utilizados por fisioterapeutas para acompanhar o estado pneumofuncional do paciente, exceto ventilometria, utilizamos sim. Vibrocompressão torácica, pulei uma questão. Avaliação da mobilidade torácica, sim. Manovacometria, sim. Peak flow, sim. O que a gente não utiliza para avaliar o paciente é a vibrocompressão torácica, que é uma conduta fisioterapêutica, que inclusive está em desuso para o segmento da neonatologia e pediatria. Bom, então essa é a questão relacionada à função respiratória. Vamos ver mais uma questão, que é também lá da Prefeitura de Maceió, que fala sobre a aplicação da escala de Apgar, ou boletim de Apgar, no primeiro minuto de vida, de sua importância para se definir asfixias ao nascimento e necessidade de ventilação mecânica no RN. São sinais avaliados no índice de Apgar, exceto irritabilidade reflexa, falamos que sim, adiante nós vamos detalhar isso em outras aulas. Tônus muscular, sim, já discutimos. Coloração da pele, sim. Frequência cardíaca, sim. Diâmetro de pupilas, não. Esse é um ponto que a gente não vai avaliar no índice de Apgar. Esse é avaliado no Glasgow. Então, esses superiores A, B, C, D são quesitos avaliados, mas o diâmetro das pupilas não é um parâmetro que é avaliado na escala de Apgar, no índice de Apgar. Pois bem, esses foram os aspectos que nós discutimos em relação à avaliação do RN, do bebê e da criança, e mais adiante nós discutiremos alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento neuropsicomotor e as doenças típicas da infância.